Será que existe algum som capaz de nos trazer de volta dos lugares mais escuros da alma? Esta é a pergunta que Dona Marlene fazia todos os dias, sentada na cadeira dura, ao lado da cama 307 da UTI do Hospital Regional de Joinville. Eram 43 dias observando o filho respirar através de aparelhos, 43 noites dormindo no corredor frio, 43 manhãs acordando com a esperança de que Lucas abriria os olhos. Mas Lucas não abria. E talvez nunca mais abrisse. 3 meses antes do acidente, Lucas Henrique Santos celebrava seus 23 anos no pequeno apartamento que dividia com a mãe no bairro Bucarém, em Joinville. Era uma festa simples, bolo de chocolate feito pela Dona Marlene, 2 velas soprando 2 e 3, e o sonho gigante de um rapaz que acreditava ter o mundo inteiro nas palmas das mãos. Lucas não era apenas um jovem. Era uma força da natureza disfarçada de gente. Acordava às 5:30 da manhã para estudar antes do trabalho. Engolia um café preto amargo, abria os livros de cálculo diferencial sobre a mesa da cozinha e passava 2 horas mergulhado em equações que dançavam na sua cabeça como música. Depois, tomava banho rapidamente, beijava a testa da mãe ainda sonolenta e corria para pegar o ônibus das 7:15. Trabalhava na Tech Plus, uma lojinha de informática no centro da cidade, onde consertava computadores com a mesma paixão de um cirurgião salvando vidas. Cada motherboard defeituosa era um desafio pessoal. Cada notebook ressuscitado, uma pequena vitória. "Esse menino tem mãos de ouro", dizia seu Joaquim, o dono da loja, observando Lucas desmontar uma CPU com a precisão de um relojoeiro suíço. À noite, corria para a faculdade de engenharia mecânica. Sentava sempre na primeira fileira, fazia anotações em cadernos que guardava como tesouros e sonhava alto durante as aulas de resistência dos materiais. Via-se projetando máquinas revolucionárias, abrindo a própria empresa, comprando uma casa maior para a mãe. E nos fins de semana? Nos fins de semana, Lucas subia na sua Yamaha fazer 250 cilindradas azul metálica, reformada por ele mesmo, parafuso por parafuso, e corria pelas estradas catarinenses como se estivesse fugindo do tempo. Era ali, com o vento cortando o rosto e o capacete bem ajustado, que ele se sentia mais vivo. Sempre com a mesma playlist tocando nos fones Bluetooth, uma mistura eclética que ia do rock nacional ao eletrônico internacional. Mas havia uma música que nunca faltava, uma que ele repetia em loop até decorar cada batida, cada transição, cada respiração da melodia. Hear Me Now, de Alok. "Mãe, essa música me dá uma sensação estranha", disse certa noite, enquanto jantava a lasanha que Dona Marlene havia preparado. "É como se alguém lá de dentro estivesse me chamando. Tipo, sei lá, me pedindo para prestar atenção em alguma coisa." Dona Marlene riu, bagunçando o cabelo do filho. "Você e suas manias, Lucas. Música é música, filho. O que importa é que te faz bem." Ela não imaginava que, em breve, aquelas palavras ganhariam um peso que nenhum dos dois conseguiria carregar sozinho. Domingo, 12 de março. O verão já dava seus últimos suspiros em Santa Catarina, mas o calor ainda grudava na pele, como uma promessa de que os dias bons não tinham pressa de ir embora. Lucas havia passado o dia estudando para uma prova de termodinâmica que aconteceria na terça-feira. Livros espalhados pela mesa, anotações coloridas grudadas na parede, garrafas de energético vazias, empilhadas como troféus de uma batalha acadêmica. Às 7 da noite, o celular vibrou. Era Caio, seu melhor amigo desde o ensino médio. "E aí, mano? Galera vai se encontrar no point da praia. Cola aí, precisa espairecer um pouco." Lucas olhou para os livros, depois para a mãe que assistia a novela na sala. Fazia 2 semanas que não saía de casa, além do trabalho e da faculdade. O corpo pedia movimento, a mente pedia liberdade. "Mãe, vou dar uma saída rápida com o pessoal. Volto antes da meia-noite."
Dona Marlene pausou a televisão e o olhou com aquele jeito que só as mães sabem fazer, meio preocupada, meio orgulhosa. Vai de moto? Vou sim, mas com cuidado, prometo. Capacete? Óbvio. Jaqueta? Já estou vestindo. Ela suspirou, levantou-se e foi até ele. Segurou o rosto do filho entre as mãos calejadas de tanto trabalhar como faxineira em casas de família. Vai com Deus, meu filho. E lembra, não é hora que mata, é pressa. Eram palavras que Dona Marlene sempre repetia, uma espécie de mantra protetor que ela aprendeu com a própria mãe. Lucas beijou a testa dela, pegou as chaves da moto e saiu. Do lado de fora, a Yamaha o esperava como um cavalo fiel. Ele passou a mão pelo tanque azul metálico, verificou os pneus, ajustou os retrovisores, conectou o Bluetooth do capacete ao celular e abriu o Spotify. Playlist Noite Boa. Primeira música. Hear Me Now. Hold Me Now. I Need to Feel You. A voz melódica de Ziba encheu seus ouvidos como um abraço sonoro. Lucas sorriu, acelerou devagar pela rua do bairro e seguiu em direção à praia de Pissarras, onde os amigos o esperavam. Ele não sabia que aquela seria a última vez que ouviria sua música favorita de forma consciente, nem que demoraria 34 dias para ouvi-la novamente. A BR-101 à noite sempre foi uma estrada traiçoeira. Mesmo sendo uma das principais rodovias do país, há trechos mal sinalizados, curvas cegas e uma iluminação que deixa a desejar. Lucas conhecia bem aquele trajeto. Já havia feito a viagem entre Joinville e Pissarras dezenas de vezes. Mas conhecer uma estrada não significa dominar todas as suas variáveis. Às 23h47, no quilômetro 34, numa curva acentuada para a esquerda, tudo mudou em questão de segundos. Lucas vinha na velocidade correta, respeitando as placas, com os faróis da moto cortando a escuridão como espadas de luz. Nos ouvidos, Hear Me Now chegava ao refrão mais marcante, Keep Me Close and Never Let Me Go. Foi nesse exato momento que ele viu os faróis. Um Fiat Siena prata com placas de Curitiba vinha na contramão. O motorista, posteriormente descoberto como um vendedor de 45 anos que havia bebido 3 cervejas numa confraternização de trabalho, tentou voltar para sua faixa no último segundo. Mas já era tarde demais. Lucas teve menos de 2 segundos para reagir. Puxou o guidão para a direita, tentando escapar pela lateral da estrada. A Yamaha derrapou no asfalto úmido da madrugada. O pneu traseiro perdeu aderência. O impacto foi violento e surreal. O carro atingiu a motocicleta na lateral traseira, arremessando Lucas por cima do capô, fazendo-o voar por mais de 15 metros antes de tocar o solo. O capacete atingiu o asfalto primeiro, depois o ombro esquerdo, em seguida as costas. E então, silêncio. Um silêncio profundo, denso, quase sólido. O Fiat parou alguns metros adiante com o para-brisa trincado e o para-choque amassado. O motorista saiu cambaleando, levando a mão à cabeça, repetindo: Meu Deus! Meu Deus! Eu não vi! Eu não vi! Lucas jazia imóvel na pista, com sangue escorrendo por baixo do capacete. A respiração era fraca, quase imperceptível. O celular, que havia saído do bolso durante o impacto, permanecia ligado a uns 3 metros de distância e continuava tocando a música. Hear me now, I need to feel you. A ironia foi cruel. Enquanto Lucas perdia a consciência aos poucos, a canção que ele mais amava continuava ecoando na noite vazia, como se fosse um pedido desesperado para que alguém o ouvisse. Foram 23 minutos até a chegada da primeira ambulância. 23 minutos que mudaram tudo. O telefone de Dona Marlene tocou às 2h14 da manhã. Ela dormia o sono leve de quem é mãe. Aquele tipo de descanso que mantém uma parte da consciência sempre alerta, como um radar materno funcionando em modo stand-by. Ao ouvir o toque, já sabia que não eram boas notícias. Ligação de madrugada nunca é. Alô?
A voz saiu embargada, misturada com sono e medo. Senhora Marlene Santos? Sim, sou eu. Aqui é o Cabo Henrique, da Polícia Rodoviária Federal. A senhora é mãe de Lucas Henrique Santos? O coração dela saltou da cama antes mesmo do corpo. Sentou-se na beira da cama, já sabendo que o mundo estava prestes a desabar. Sim. O que aconteceu? Seu filho sofreu um acidente de trânsito na BR-101. Ele está sendo encaminhado para o Hospital Regional de Joinville. A senhora pode vir para cá? Dona Marlene não conseguiu falar por alguns segundos. As palavras ficaram presas na garganta como pedras. Quando finalmente saíram, era mais um sussurro do que uma voz. Ele está vivo? Está, senhora, mas precisa vir urgente. Ela desligou o telefone e ficou ali parada, olhando para as próprias mãos trêmulas. Por um momento, achou que estava sonhando, que ia acordar e encontrar Lucas dormindo no quarto ao lado, roncando baixinho como sempre fazia. Mas não era sonho. Era o pesadelo que toda mãe carrega guardado no peito, torcendo para nunca precisar vivê-lo. Vestiu a primeira roupa que encontrou, uma calça jeans e a blusa que estava no encosto da cadeira, e correu para pegar um táxi. Durante os 15 minutos de trajeto até o hospital, não parou de rezar. Era uma oração desesperada, sem palavras bonitas ou frases decoradas. Apenas um apelo primitivo, direto. Por favor, Deus, por favor, não leva meu filho. Leva tudo que eu tenho, mas não leva ele. O Hospital Regional de Joinville, de madrugada, é um lugar que parece existir entre dois mundos. As luzes fluorescentes criam sombras longas nos corredores brancos. O cheiro de desinfetante, misturado com o café requentado da máquina, cria uma atmosfera que é, ao mesmo tempo, familiar e assombrada. Dona Marlene chegou correndo, com os chinelos fazendo barulho no piso frio. Na recepção, uma enfermeira jovem, de olhos cansados de plantão noturno, a orientou. Ele está na UTI, 3º andar. Mas a senhora não pode entrar agora. O médico vai falar com a senhora em alguns minutos. Ela subiu as escadas 3 degraus de cada vez, como se a pressa pudesse mudar alguma coisa. No 3º andar, encontrou um cenário que marcaria sua vida para sempre. Um corredor longo, com cadeiras de plástico azul enfileiradas contra a parede, uma máquina de café que fazia ruídos estranhos e uma porta dupla com a placa UTI, entrada restrita. Ali, ela se sentou e esperou. 40 minutos depois, um homem alto, de jaleco branco e cabelos grisalhos, apareceu. Dr. Ricardo Menezes, neurologista do hospital há 15 anos. Ele havia visto muitos casos como o de Lucas. Muitos pais e mães esperando notícias. Sabia que as palavras que escolhesse naquele momento definiriam como aquela mulher viveria os próximos dias. Senhora Marlene? Ela se levantou num pulo, com os olhos arregalados de expectativa. Sou eu. Como ele está, doutor? Dr. Ricardo respirou fundo e puxou uma cadeira para sentar na frente dela. Era sempre assim. Mas notícias se davam sentado, na altura dos olhos, com tempo e cuidado. Lucas sofreu um traumatismo crânioencefálico grave. Conseguimos estabilizar a respiração e controlar a pressão intracraniana, mas ele entrou em coma. A palavra coma ecoou no corredor como um tiro. Coma, ela repetiu, como se não tivesse entendido. O que isso significa? Significa que ele está inconsciente. O cérebro teve um trauma significativo e entrou em uma espécie de proteção, como se desligasse para se curar. Mas ele vai acordar, né, doutor? Vai acordar? Doutor Ricardo olhou nos olhos dela e tentou ser honesto, sem roubar completamente a esperança. Não sabemos, dona Marlene. Pode ser dias, pode ser semanas, pode ser meses. E, em alguns casos, ele parou. Não conseguiu terminar a frase, mas ela entendeu. Dona Marlene não chorou naquele momento. Não gritou. Não desmaiou. Apenas ficou ali, sentada, olhando para as próprias mãos,
como se estivesse tentando entender como o mundo havia mudado tão rápido. Depois de alguns minutos em silêncio, ela perguntou: Posso ver ele? Pode, mas se prepare. Ele está com muitos aparelhos. Não vai parecer com o Lucas que a senhora conhece. Quando ela entrou no quarto 307, quase desabou. Lucas estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. O rosto inchado pelos ferimentos, tubos saindo da boca e do nariz, fios e cabos conectados a monitores que apitavam em ritmos que ela não compreendia. As mãos, aquelas mesmas mãos que consertavam computadores e abraçavam ela todos os dias, estavam inertes sobre o lençol branco. Ela se aproximou devagar e tocou o braço dele. Lucas, meu filho, a mamãe está aqui. Nada, apenas o som dos aparelhos respondendo no lugar dele. Foi ali, naquele momento, que Dona Marlene entendeu que havia entrado numa guerra. Uma guerra silenciosa, lenta, dolorosa. E ela não sabia se tinha forças para vencê-la, mas sabia que não tinha escolha. Puxou uma cadeira para o lado da cama, segurou a mão do filho e disse: Eu vou ficar aqui, Lucas. Não importa quanto tempo. Eu vou ficar. E assim começaram os dias mais longos da vida dela. Se alguém perguntasse a Dona Marlene como são os dias num hospital, ela diria que são feitos de uma hora só, que se repete infinitamente, como se o tempo tivesse quebrado e ficado preso num loop eterno. 6 horas da manhã, troca de plantão da enfermagem. Novas vozes, novos rostos, a mesma rotina. 7 horas da manhã, os médicos faziam a primeira avaliação do dia. Mexiam os braços de Lucas, testavam reflexos que não vinham, anotavam números em pranchetas. 8 horas da manhã, ela saía para tomar um café na lanchonete do hospital. Um café aguado, servido em copo de plástico, que sabia a tristeza. E assim por diante. Ao longo das primeiras 2 semanas, Dona Marlene criou uma rotina própria. Chegava às 6 da manhã, 1 hora antes do horário de visita, e ficava no corredor até conseguir entrar. Passava o dia inteiro ao lado da cama, conversando com Lucas como se ele pudesse ouvir. Contava sobre o trabalho que havia deixado de fazer para ficar ali, sobre as plantas da varanda que estavam sentindo sua falta, sobre o gato dos vizinhos que aparecia na janela todo dia, como se estivesse procurando por ele. Sabe, filho, a Dona Rosa lá de casa perguntou por você ontem. Disse que você prometeu arrumar o computador dela. Quando você acordar, a gente vai lá, né? Lia a Bíblia para ele. Versículos que conhecia de cor, mas que agora tinham um peso diferente. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Às vezes, outras famílias se aproximavam. Havia sempre alguém chorando baixinho nos corredores da UTI. Dona Marlene tinha virado uma espécie de veterana ali. Oferecia um ombro amigo para mães mais novas, dividia seu estoque de lenços de papel, ensinava onde conseguir café mais barato. A gente precisa uma das outras, dizia ela. Aqui dentro, a dor é a mesma, não importa o sobrenome, mas as noites eram as piores. O hospital ficava mais silencioso, mais frio, as luzes diminuíam. Os ruídos se intensificavam, o bip dos aparelhos, o sussurro dos ventiladores, os passos apressados dos plantonistas no corredor. E Lucas ali, respirando mecanicamente, alheio a tudo. Dona Marlene passava horas olhando para o rosto do filho, procurando sinais, um movimento dos lábios, um tremor nas pálpebras. Qualquer coisa que indicasse que ele ainda estava ali, em algum lugar lá dentro. Volta, meu filho, sussurrava, segurando a mão dele. Por favor, volta. Mas ele não voltava. E a cada dia que passava, Dona Marlene sentia que parte de si mesma também estava entrando em coma. Foi numa quinta-feira, exatamente 34 dias após o acidente, que a enfermeira Ana Beatriz trouxe uma sugestão que mudaria tudo. Ana era diferente das outras. Jovem, recém-formada, cheia de ideias que os colegas mais experientes às vezes achavam ingênuas.
mas havia algo nela que Dona Marlene admirava. A recusa em aceitar que alguns casos eram impossíveis. Dona Marlene, disse Ana, se aproximando da cadeira onde ela tricotava um casaco que Lucas nunca chegara a usar. Posso conversar com a senhora? Claro, filha. Ana se abaixou, ficando na altura dos olhos de Dona Marlene, exatamente como fazia o Dr. Ricardo quando precisava dar notícias difíceis. A senhora sabe que o Lucas pode estar ouvindo a gente, né? Os médicos falam isso, mas não sei. Às vezes acho que é só pra gente não perder a esperança. Pode ser que sim, mas pode ser que não. E se ele realmente estiver ouvindo? E se ele só precisar de um estímulo diferente? Dona Marlene parou de tricotar e olhou para Ana com curiosidade. Que tipo de estímulo? Música. Tem estudos que mostram que a música ativa partes do cérebro que outras coisas não conseguem ativar. E se a gente colocasse uma música que ele realmente goste, algo que seja especial para ele? Dona Marlene ficou em silêncio por alguns segundos, processando a ideia. Depois, como se uma lâmpada tivesse se acendido na cabeça, ela se levantou num pulo. O celular! O celular dele! Ana não entendeu. Como assim? Lucas sempre ouvia música no celular. Tinha umas playlists que ele escutava toda hora. Vou buscar. Pela primeira vez em mais de um mês, Dona Marlene saiu do hospital com um propósito que não fosse apenas sobreviver ao dia. Pegou um táxi para casa, subiu correndo as escadas do prédio e entrou no quarto do filho. Tudo estava exatamente como ele havia deixado. Os livros de engenharia espalhados pela mesa, a cama desarrumada, a roupa que ele havia experimentado e não usado jogada sobre a cadeira. E lá estava o celular, em cima da mesinha de cabeceira, com a tela trincada do acidente, mas ainda funcionando. Ela conectou o carregador, ligou o aparelho e viu a tela de bloqueio. Uma foto de Lucas sorrindo, usando capacete ao lado da Yamaha azul. A senha era fácil. Ele sempre usava a data de aniversário dela, 15 de setembro. O Spotify abriu automaticamente. Várias playlists apareceram na tela. Foco total, trampo relax, noite boa, favoritas eternas. Ela clicou na última. A primeira música da lista fez seu coração acelerar. Hear Me Now, Alok, Bruno Martini feat. Ziba. Era a música que Lucas mais ouvia. A que ele dizia que lhe dava uma sensação boa, como se alguém estivesse chamando ele lá de dentro. Dona Marlene olhou para a foto do filho na tela do celular e sussurrou. Será que é essa, meu filho? Será que é essa que vai te trazer de volta? Voltou para o hospital com o celular na bolsa e uma faixinha de esperança no peito que ela não sentia há muito tempo. Ana a recebeu com um sorriso animado. Conseguiu? Consegui? E acho que sei qual música escolher. Entraram no quarto 307 juntas. Lucas continuava na mesma posição, com a mesma expressão serena de quem dorme profundamente. Dona Marlene colocou o celular bem ao lado do ouvido dele, conectou um fone Bluetooth pequeno que Ana havia emprestado e respirou fundo. Vamos ver se essa música significa alguma coisa para você, meu filho. Apertou o play. A batida suave de Hear Me Now começou a ecoar no fone. Dona Marlene e Ana ficaram ali, em silêncio, observando qualquer reação. No início, nada. Lucas continuava imóvel, respirando no mesmo ritmo dos aparelhos. Mas então, aos 2 minutos e 30 segundos da música, exatamente no momento em que a voz de Ziba cantava Keep Me Close and Never Let Me Go, aconteceu. O dedo mínimo da mão direita de Lucas se mexeu. Foi um movimento quase imperceptível, um tremor sutil, como se ele estivesse tentando seguir o ritmo da música. Ana viu primeiro. Dona Marlene, o dedo, olha o dedo. Ela olhou e viu. Era real. Era pequeno, mas era real. Pela primeira vez em 34 dias, Lucas havia dado um sinal de vida, e tudo começou com uma música.
A notícia do movimento do dedo se espalhou pelo hospital como um sussurro de esperança. Dr. Ricardo foi chamado urgentemente para avaliar o que havia acontecido. Enfermeiros se revezavam para observar Lucas durante as próximas horas. Todos queriam ser testemunhas do impossível. Durante os 3 dias seguintes, a rotina mudou completamente. Dona Marlene passou a tocar Hear Me Now 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. E a cada reprodução, os sinais ficavam mais evidentes. No segundo dia, além do dedo, a pálpebra direita começou a tremer levemente. No terceiro dia, os lábios se moveram, como se ele estivesse tentando sussurrar a letra da música. Dr. Ricardo não conseguia explicar cientificamente o que estava acontecendo, mas sua experiência médica lhe dizia que algo extraordinário estava em curso. Dona Marlene, disse ele numa manhã de sexta-feira, depois de examinar Lucas por mais de 1 hora. Eu preciso ser honesto com a senhora. Em 15 anos de neurologia, nunca vi uma resposta tão específica a um estímulo musical. É como se essa música fosse uma chave que está abrindo portas no cérebro dele. Isso é bom, é muito bom. Significa que ele está lutando para voltar e que talvez ele consiga. Naquela mesma tarde, Dona Marlene decidiu gravar um vídeo. Nada profissional, apenas um registro simples feito com o celular para documentar o momento. Ela queria ter uma lembrança daquele milagre, mesmo que pequeno. No vídeo, era possível ver Lucas deitado na cama hospitalar, com os olhos fechados, enquanto Hear Me Now tocava baixinho no fone ao lado dele. E então, exatamente a 1 minuto e 47 segundos da gravação, aconteceu algo que ela não esperava. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho esquerdo de Lucas. Ele estava chorando. Mesmo inconsciente, mesmo em coma, ele estava chorando. E Dona Marlene entendeu naquele momento que seu filho não apenas estava ouvindo a música, ele estava sentindo ela. Dona Marlene não tinha pretensão alguma quando postou o vídeo no Facebook. Ela sequer era muito ativa nas redes sociais. Sua conta tinha apenas 47 amigos, na maioria familiares e vizinhos. A ideia era simplesmente compartilhar aquele momento especial com as pessoas que estavam acompanhando e torcendo pela recuperação de Lucas. A legenda que ela escreveu era simples e direta. Meu filho Lucas está há 37 dias em coma após um acidente de moto. Hoje descobrimos que ele reage à música Hear Me Now do Alok. Olhem só, ele até chora quando escuta. Obrigada, Alok, por fazer uma música que está trazendo meu filho de volta. Sua música salvou minha vida. O vídeo foi postado numa terça-feira, às 14 horas e 32 minutos. Às 15 horas, havia 23 curtidas e 5 comentários. Às 16 horas, 150 curtidas e 28 comentários. Às 18 horas, 890 curtidas e 67 comentários. E então, alguma coisa aconteceu. O vídeo começou a ser compartilhado por pessoas que nem conheciam Dona Marlene. Páginas de música eletrônica começaram a republicar. Influenciadores da cena dance music começaram a comentar. O número de visualizações disparou de forma exponencial. Em 24 horas, o vídeo havia ultrapassado 100 mil visualizações. Em 48 horas, chegou a 500 mil. Em 72 horas, 3 milhões de pessoas haviam assistido à história de Lucas. Os comentários vinham em dezenas de idiomas diferentes. I'm crying so hard right now, inglês. Esto es increíble, la música realmente cura, espanhol. Je pleure, c'est magnifique, francês. Je taibu que si ilho, chinês. Dona Marlene não conseguia acompanhar a enxurrada de mensagens. Seu celular não parava de vibrar com notificações. Pessoas do mundo inteiro estavam mandando mensagens de apoio, contando suas próprias histórias com música e recuperação, oferecendo orações e energia positiva. Mas a mensagem que mudaria tudo
Chegou numa quinta-feira, às 19h45. Era de um número que ela não conhecia. Oi, dona Marlene. Aqui é o Rafael, da equipe do Alok. Ele assistiu ao vídeo do Lucas e ficou muito emocionado. Gostaria de conversar com a senhora. Poderia me ligar neste número quando tivesse um tempinho? Dona Marlene leu a mensagem 3 vezes antes de acreditar que era real. Ana! Chamou a enfermeira que estava por ali. Vem ver isso aqui. Ana leu a mensagem e arregalou os olhos. Dona Marlene, acho que isso é sério. O Alok realmente quer falar com a senhora. As mãos de Dona Marlene tremiam quando ela discou o número. Do outro lado, uma voz jovem e simpática atendeu. Alô, Rafael falando. Oi, eu sou a Marlene, mãe do Lucas. Dona Marlene, que bom que ligou. Olha, o Alok está aqui do lado e quer falar com a senhora pessoalmente. O vídeo do Lucas tocou muito ele. Seria possível marcarmos um encontro? Ela não conseguiu responder. As palavras simplesmente não saíam. Dona Marlene, está aí? É que não estou acreditando. Rafael riu de forma carinhosa. Acredita sim. E olha só, o Alok tem um show em Florianópolis daqui a 2 semanas. Ele gostaria de vir até Joinville no dia seguinte para conhecer o Lucas pessoalmente. A senhora acha que seria possível? Dona Marlene olhou para o filho, ainda conectado aos aparelhos, ainda em coma, mas agora com uma lágrima seca no canto do olho esquerdo. Seria uma honra. E assim, sem que ela soubesse, começava a se desenhar uma história que iria muito além de um encontro entre um artista e um fã. Uma história sobre como a música pode ser a ponte entre a vida e a morte, entre o silêncio e o som, entre estar perdido e ser encontrado. A 2.000 quilômetros de distância, em São Paulo, Alok Ashkar Pérez Petrillo estava sentado no estúdio de sua casa, assistindo pela 10ª vez ao vídeo de Lucas. Era uma noite chuvosa de março, o tipo de chuva paulistana que cai devagar e parece não ter pressa de parar. Ele havia acabado de chegar de uma turnê pela Europa, 3 semanas tocando nos maiores festivais do continente, com plateias de centenas de milhares de pessoas cantando suas músicas em uníssono. Era o auge de sua carreira internacional. Acabara de ser eleito pelo 3º ano consecutivo o DJ brasileiro mais ouvido no mundo. Mas naquela noite, sozinho no estúdio, olhando para a tela do computador, Alok se sentia como se estivesse conhecendo sua própria música pela primeira vez. Hear Me Now havia sido criada em 2016, numa parceria com Bruno Martini e com a voz do Ziba. Na época, ele estava passando por um período difícil pessoalmente. A pressão da fama recente, a cobrança constante por resultados, a sensação de estar sempre correndo atrás de algo que não conseguia definir bem o que era. A música tinha nascido de uma necessidade íntima de ser ouvido, compreendido. A letra Hold Me Now, I Need to Feel You não era apenas uma frase bonita para embalar pistas de dança. Era um grito silencioso de quem se sentia sozinho em meio a multidões. Agora, anos depois, aquela mesma música havia atravessado os corredores de um hospital e tocado a alma de um jovem em coma. Alok reproduziu o vídeo mais uma vez. Observou cada detalhe. A mão de Dona Marlene segurando o celular, o ambiente hospitalar ao fundo, o rosto sereno de Lucas e, principalmente, aquela lágrima que escorria devagar pelo canto do olho. Era uma lágrima que dizia, eu estou aqui, me escutem. Exatamente o que ele havia tentado dizer quando compôs a música. Pegou o telefone e ligou para Rafael, seu manager. Rafa, você já entrou em contato com a família do garoto? Acabei de falar com a mãe dele. Ela topou o encontro. Quer que eu organize tudo? Quero, mas não é só um encontro, não. É algo maior. Quero entender o que aconteceu ali. Quero ver se a gente consegue ajudar de alguma forma. Beleza, vou acertar os detalhes e te mando. Depois que desligou, Alok ficou ali, em silêncio, olhando para os equipamentos do estúdio.
Eram milhares de reais em tecnologia de ponta, samples de todos os cantos do mundo, possibilidades infinitas de criação sonora. Mas nada daquilo parecia mais importante do que uma simples conexão humana estabelecida através de uma melodia. Ele abriu um arquivo novo no computador e começou a esboçar uma nova música. Não sabia ainda como seria, mas tinha certeza de que nasceria daquele encontro marcado. Uma música sobre renascimento, sobre segundas chances, sobre o poder de ser ouvido quando tudo parece perdido. O dia 15 de abril amanheceu ensolarado em Joinville. Dona Marlene acordou às 5 da manhã, 2 horas antes do despertador, com aquela sensação de véspera de Natal que não sentia desde a infância. Havia passado a madrugada acordada, organizando e reorganizando as roupas que vestiria, pensando no que diria quando encontrasse Alok. No hospital, a movimentação era diferente. A direção havia preparado tudo com discrição máxima. Afinal, não queriam que a visita se transformasse num tumulto. Apenas alguns médicos da equipe de Lucas, as enfermeiras do andar e os familiares mais próximos sabiam do encontro. Ana Beatriz, a enfermeira que havia sugerido a terapia musical, chegou mais cedo para verificar se tudo estava em ordem no quarto 307. Ela havia se tornado uma espécie de guardiã da história de Lucas, acompanhando cada pequeno progresso, com o cuidado de quem sabe estar participando de algo especial. Dona Marlene, como o Lucas está hoje? Perguntou, verificando os monitores. Melhor. Ontem à noite ele mexeu os dedos 2 vezes quando toquei a música, e juro que vi ele tentar abrir os olhos. Era verdade. Nos últimos dias, os sinais haviam se intensificado. Lucas já reagia não apenas à música específica, mas também à voz da mãe, ao toque dela em sua mão. Dr. Ricardo era cauteloso em seus prognósticos, mas admitia que os avanços eram extremamente encorajadores. Às 14h30, um helicóptero pousou no heliporto do hospital. Alok desceu acompanhado apenas de Rafael e de um segurança. Vestia roupas simples, jeans, camiseta branca, tênis, numa tentativa deliberada de tornar o encontro o mais humano possível. A caminhada pelos corredores do hospital foi silenciosa. Alok observava tudo, o cheiro de desinfetante, o barulho dos equipamentos médicos, as expressões cansadas de familiares que esperavam em cadeiras de plástico. Era um mundo completamente diferente dos palcos aos quais estava acostumado. Quando chegaram à porta do quarto 307, ele parou e respirou fundo. "Pronto?" perguntou Rafael. "Acho que sim." A porta se abriu e Alok viu pela primeira vez o rosto de Dona Marlene pessoalmente. Era uma mulher pequena, de cabelos grisalhos presos num coque simples, com olhos que misturavam cansaço e esperança em proporções iguais. Ela se levantou da cadeira ao lado da cama e ficou ali, parada, como se não acreditasse que era real. "Dona Marlene", disse Alok, se aproximando devagar. "Sou eu." A voz saiu num sussurro. Eles se abraçaram. Foi um abraço longo, apertado, daqueles que dispensam palavras. Alok sentiu o corpo pequeno dela tremendo em seus braços e entendeu que aquele momento era muito maior do que ele havia imaginado. Quando se separaram, Dona Marlene tinha os olhos cheios de lágrimas. "Obrigada." Foi tudo o que conseguiu dizer. "Obrigado você", respondeu Alok, "por me lembrar de por que eu faço música." E então ele se virou para a cama. Lucas estava ali, exatamente como no vídeo, mas a presença física dele era muito mais impactante. Era um rapaz jovem, com o rosto ainda inchado dos ferimentos, cabelos escuros bagunçados no travesseiro, respirando com a ajuda dos aparelhos. Alok se aproximou devagar e colocou a mão no braço de Lucas. "E aí, irmão? Sou eu, o Alok. Vim aqui te agradecer por me ensinar o que a minha música realmente significa." Dona Marlene ligou o celular e começou a tocar Hear Me Now. A melodia familiar encheu o quarto pequeno como uma oração. E então aconteceu. Lucas abriu os olhos.
Não completamente, mas o suficiente para que todos vissem que ele estava ali, presente, consciente. Seus olhos se moveram devagar até encontrar o rosto de Alok. E por alguns segundos, talvez 5, talvez 10, os dois se olharam. Era impossível dizer o que Lucas estava pensando naquele momento, mas seus lábios se moveram levemente, como se ele estivesse tentando dizer alguma coisa. Alok se abaixou, chegando bem perto do ouvido dele. Eu sei, cara, eu estou aqui, e você não está sozinho. Naquele instante, Lucas fechou os olhos novamente, mas com uma expressão diferente. Não era o fechamento inconsciente dos dias anteriores. Era o fechamento de quem havia recebido uma mensagem, havia se conectado, havia sido ouvido. Dr. Ricardo, que observava tudo de longe, se aproximou. Isso foi extraordinário. Em 40 dias, esta foi a resposta mais clara que ele deu a qualquer estímulo. Alok passou mais 1 hora ali, conversando com Dona Marlene, ouvindo a história completa do acidente, conhecendo detalhes da vida de Lucas que o vídeo não havia mostrado. Soube dos sonhos do rapaz, dos planos de abrir a própria empresa, do amor que ele tinha pela mãe. E, principalmente, soube que Lucas sempre dissera que Hear Me Now lhe dava uma sensação especial, como se alguém estivesse chamando ele de algum lugar. Quando chegou a hora de ir embora, Alok se despediu de Lucas como se fosse um velho amigo. Vou embora agora, mas não vai ser um tchau, é um até logo. E quando você acordar de vez, porque você vai acordar, a gente vai se falar direito, beleza? Na saída do hospital, ele disse para Dona Marlene: a senhora me deu um presente hoje. Me lembrou que música não é só entretenimento, é conexão, é vida. E para Rafael, no helicóptero de volta para São Paulo, ele disse algo que definiria os próximos passos. Quero fazer uma música nova, uma música sobre ele, sobre essa história, e quero que ele participe. 2 semanas após a visita de Alok, numa manhã de segunda-feira que começou igual a todas as outras dos últimos 51 dias, aconteceu o milagre que Dona Marlene havia pedido em tantas orações. Lucas abriu os olhos. Desta vez, não foi por alguns segundos. Não foi uma resposta a um estímulo específico. Ele simplesmente acordou, como se estivesse saindo de um sono muito longo e profundo. Dona Marlene estava tricotando na cadeira ao lado da cama. O mesmo casaco que começara no primeiro dia e que já havia desfiado e refazido diversas vezes, mais por ansiedade do que por necessidade. Era 7h32 da manhã quando ouviu uma voz rouca, quase inaudível. Mãe! Ela levantou a cabeça tão rapidamente que derrubou as agulhas de tricô no chão. Lucas estava olhando diretamente para ela, com os olhos abertos, focalizados, conscientes. Lucas! Lucas! Gritou, levantando-se num pulo. Meu filho! Você está acordado! Correu para o corredor gritando por Ana, por Dr. Ricardo, por qualquer pessoa que pudesse confirmar que não estava sonhando. Em segundos, o quarto se encheu de profissionais em jalecos brancos, todos verificando sinais vitais, testando reflexos, fazendo perguntas básicas. Lucas, você sabe onde está? Perguntou o Dr. Ricardo. Ele demorou alguns segundos para responder, como se estivesse processando as palavras. Hospital. Acidente. Sabe que dia é hoje? Não. Quanto tempo? 51 dias, meu filho, disse Dona Marlene, segurando a mão dele com força. Você ficou 51 dias dormindo. Lucas fechou os olhos por um momento, absorvendo a informação. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma profundidade que não existia antes. Como se ele tivesse estado em algum lugar muito distante e voltado carregando memórias de lá. A música, sussurrou. Eu ouvia a música. Dona Marlene e Ana se entreolharam. Era exatamente o que elas esperavam ouvir. Qual música, Lucas? Ele moveu os lábios lentamente, como se estivesse tentando lembrar. Hear me now. Alguém me chamando. E então, com muito esforço, levantou a mão direita e desenhou no ar a letra A. Alok,
disse Dona Marlene. Ele esteve aqui, filho. Veio te ver. Os olhos de Lucas se arregalaram, incrédulos. Verdade? Verdade. E prometeu que volta quando você estivesse melhor. A recuperação de Lucas foi gradual, mas consistente. Nos primeiros dias, falava pouco e com dificuldade. Os movimentos eram lentos, descoordenados. Mas a cada dia ganhava mais força, mais clareza, mais presença. O que mais impressionava a equipe médica era sua capacidade de lembrar detalhes do período em coma. Ele descrevia sensações, sons que ouvia, até mesmo conversas que haviam acontecido ao lado de sua cama. Era como se eu estivesse num lugar escuro, contou para Dr. Ricardo durante uma das avaliações. Mas não era um escuro ruim, era silencioso. E de vez em quando eu ouvia coisas. A voz da minha mãe, aquela música, era como se fossem cordas me puxando de volta. Dr. Ricardo anotava tudo, fascinado. Casos como o de Lucas eram raros na literatura médica. A conexão entre estímulos musicais específicos e recuperação de coma ainda era um campo pouco explorado pela neurociência. Uma semana após despertar, Lucas já conseguia sentar na cama, comer sozinho e manter conversas longas. Foi quando Dona Marlene decidiu mostrar para ele o vídeo que havia postado. Filho, você precisa ver uma coisa. Sua história tocou o mundo inteiro. Ela ligou o celular e mostrou o vídeo que já havia ultrapassado 10 milhões de visualizações e milhares de comentários em dezenas de idiomas. Lucas assistiu em silêncio, vendo-se ali, inconsciente, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto a música tocava. Quando terminou, ficou alguns minutos sem dizer nada. Mãe, isso é real? É, meu filho. E tem mais. Ela mostrou as mensagens de apoio, as reportagens que haviam saído em jornais do mundo inteiro, as postagens de outros artistas compartilhando a história. As pessoas estão falando que você é um milagre, disse ela. Lucas olhou pela janela do quarto, para a cidade lá embaixo, e disse algo que Dona Marlene nunca esqueceria. Não sou um milagre, mãe. Sou só alguém que foi ouvido quando mais precisava. E agora eu quero fazer a mesma coisa por outras pessoas. Era o nascimento de uma nova missão e o começo de uma transformação que iria muito além da recuperação física. Quando Alok soube que Lucas havia despertado, estava em seu estúdio trabalhando na música que havia prometido compor. Tinha passado as últimas semanas experimentando melodias, testando harmonias, procurando o tom exato que pudesse traduzir em som aquela experiência única. Rafael ligou para ele num sábado à tarde. Alok, tenho uma notícia incrível. O Lucas acordou. Ele parou imediatamente o que estava fazendo. Como assim acordou? Acordou de verdade. Está falando, se movendo, lembrando de tudo. A mãe dele quer falar com você. Alok sentiu uma emoção estranha tomar conta do peito. Era alegria misturada com alívio, como se ele próprio tivesse despertado de alguma coisa. Passa o telefone para ela. A voz de Dona Marlene do outro lado da linha estava diferente. Não era mais aquela voz carregada de cansaço e desespero que ele havia conhecido no hospital. Era uma voz leve, renovada, cheia de vida. Alok, meu filho acordou, ele lembra de você. Dona Marlene, que alegria! Como ele está? Bem, graças a Deus, cada dia melhor. E sabe o que ele disse? Que quer conversar com você. Alok sorriu. Era exatamente o que ele estava esperando ouvir. Posso falar com ele agora? Pode sim. Espera aí que vou chamar. Alguns segundos depois, uma voz jovem, ainda um pouco rouca, mas firme, falou do outro lado. Alô? Alok? Lucas, cara, que bom ouvir sua voz. Como você está? Melhor, muito melhor. E, cara, obrigado por tudo. Obrigado você, mano. Você me ensinou uma coisa que eu nunca vou esquecer. O quê?
que música não é só para fazer as pessoas dançarem, é para fazê-las viver. Eles conversaram por quase 1 hora. Lucas contou detalhes de sua experiência no coma, das sensações que tinha quando ouvia Hear Me Now, dos sonhos estranhos que tinha tido. Alok falou sobre a música nova que estava compondo, sobre como a história dele havia mudado sua perspectiva como artista. Lucas, eu quero te fazer um convite, disse Alok no final da conversa. Fala aí. Quero que você participe dessa música nova. Quero que você conte sua história com suas palavras. Não precisa cantar, não precisa ser nada técnico. Só fala o que você sente, o que você viveu. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Cara, eu nunca fiz isso. Não sei se sei falar bonito. Não precisa falar bonito. Precisa falar verdadeiro. E ninguém vai falar mais verdadeiro sobre essa experiência do que você. Então, topo. Mas como a gente faz? Assim que você estiver liberado pelos médicos, você vem para São Paulo. A gente grava aqui no estúdio, com calma, sem pressa. E a gente cria uma coisa que honre essa história. 1 semana depois, Lucas recebeu alta médica. 3 meses após o acidente, ele estava saindo do hospital pelos próprios pés, com Dona Marlene ao lado, carregando uma mala pequena com os poucos pertences que havia acumulado durante a internação. Do lado de fora, um pequeno grupo de jornalistas os esperava. A história havia ganhado proporções nacionais e todos queriam ouvir o jovem que ressuscitou ao som de música eletrônica. Lucas, ainda tímido, deu uma entrevista rápida. Só quero agradecer a todos que torceram por mim e dizer que, às vezes, quando a gente acha que tudo acabou, é só o começo de uma coisa nova. 2 semanas depois, ele e Dona Marlene estavam em São Paulo, no estúdio de Alok. O estúdio era impressionante. Equipamentos de última geração, painéis acústicos nas paredes, uma vista panorâmica da cidade. Mas o que mais chamou a atenção de Lucas foi a simplicidade de Alok. Ele os recebeu de chinelos e camiseta, ofereceu café, mostrou os equipamentos como se fosse uma casa normal. Então, Lucas, como a gente faz isso? Perguntou Alok, sentando na frente do computador. Não sei, nunca gravei nada. Relaxa, não é uma prova, é só uma conversa. Eu vou colocar aqui um microfone, você vai sentar confortável e a gente vai conversando. Depois eu edito tudo junto com a música. Lucas se sentou diante do microfone. Alok colocou uma batida suave de fundo, quase imperceptível, e começou. Conta pra mim, como foi estar em coma? Lucas fechou os olhos e começou a falar. Devagar, com pausas, mas com uma honestidade crua. Era como estar num lugar onde só o som existia. Não via nada, não sentia o corpo, mas ouvia tudo, a voz da minha mãe chorando, os aparelhos apitando, as pessoas sussurrando e, de vez em quando, aquela música. Hear Me Now. Era como se alguém estivesse me puxando, sabe? Me dizendo, volta, volta para cá. Alok foi aumentando gradualmente a intensidade da música de fundo, criando uma atmosfera que complementava as palavras de Lucas. E quando você acordou, o que sentiu? Senti que eu tinha ganhado uma segunda chance. Mas não uma segunda chance para ser o mesmo cara de antes. Uma segunda chance para ser melhor, para viver com propósito. A gravação durou 3 horas. No final, quando Alok reproduziu alguns trechos editados com a música, Lucas ficou emocionado. Cara, ficou incrível. A música se chama Vivo, disse Alok. É sobre renascimento. Sobre acordar não só do coma, mas da vida que a gente vive no automático. E assim, nasceu uma das músicas mais tocantes da carreira de Alok. Não era apenas uma track para pistas de dança. Era um manifesto sobre segundas chances, sobre o poder da música como ponte entre mundos, sobre a importância de ouvirmos uns aos outros. A estreia de Vivo foi planejada para acontecer num local especial, o Estádio do Morumbi, em São Paulo,
durante um festival de música eletrônica que reuniria mais de 80.000 pessoas. Alok queria que a primeira performance da música acontecesse em grande escala, como uma celebração coletiva da vida. Lucas estava nervoso. Nos dias que antecederam o show, ele mal conseguia dormir. A ideia de subir no palco na frente de dezenas de milhares de pessoas o aterrorizava e o empolgava ao mesmo tempo. Mãe, e se eu esquecer o que tenho que falar? E se eu travar na hora? Dona Marlene, agora mais confiante e orgulhosa do que ele jamais havia visto, segurou as mãos do filho. Você não vai esquecer, porque não é decorado, é vivido. É sua história, filho. Ninguém sabe contar ela melhor que você. No dia do show, Lucas estava nos bastidores observando Alok tocar. O DJ comandava a multidão, com a maestria de quem havia feito aquilo milhares de vezes. As pessoas dançavam, gritavam, viviam cada batida como se fosse a última. Às 23h30, chegou o momento. As luzes do palco se apagaram completamente. Um silêncio estranho tomou conta do estádio. 80.000 pessoas caladas, esperando. E então, a voz de Lucas ecoou nas caixas de som. Durante muito tempo, tudo o que eu ouvia era silêncio. Um silêncio profundo, sem começo nem fim. Até que uma música me alcançou e me lembrou que estar vivo não é só respirar, é sentir, é ouvir, é se conectar. A batida suave de Vivo começou. Mais sutil que Hear Me Now, mais introspectiva, mas carregada de uma emoção palpável. Lucas subiu ao palco devagar. Vestiu uma camiseta branca simples, a mesma que usara no dia do acidente, agora lavada e passada com carinho por Dona Marlene. No peito, bordado à mão pela mãe, estava escrito Vivo. O público o recebeu com uma ovação ensurdecedora. Não era o grito histérico comum em shows de música eletrônica. Era algo diferente. Era reconhecimento. Era celebração. Era gratidão coletiva por testemunhar um milagre. Lucas segurou o microfone e disse: Oi, pessoal. Eu sou o Lucas. Há 4 meses eu estava num coma. E se não fosse pela música do Alok, eu não estaria aqui hoje. Pausa. O estádio em silêncio absoluto. Hoje eu aprendi que a gente não desperta só do coma. A gente desperta da vida que vive sem propósito. E meu propósito agora é lembrar vocês de que estar aqui neste momento é um milagre. A música aumentou de intensidade. Alok, no palco ao lado de Lucas, comandava a melodia como um regente de orquestra. As luzes se acenderam, criando um show visual impressionante. E Lucas continuou: Essa música se chama Vivo. E é para todo mundo que acha que não tem mais chance, que acha que o jogo acabou, porque não acabou. Vocês estão aqui, vocês estão vivos. E isso é tudo. O drop da música explodiu no estádio. 80.000 pessoas pularam ao mesmo tempo. Mas não era só diversão, era catarse, era liberação. Era a celebração coletiva da vida em sua forma mais pura. Dona Marlene assistia de um camarote especial, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ao lado dela, Ana Beatriz, a enfermeira que havia sugerido a terapia musical, estava igualmente emocionada. Olha só o que a gente fez, Dona Marlene, disse Ana. O que a gente fez não, filha. O que o amor fez. Durante os 5 minutos seguintes, Lucas ficou no palco, não falando nada, apenas vivendo aquele momento. Via as pessoas cantando uma música que falava de sua própria experiência, dançando em celebração a uma segunda chance que ele quase não teve. Quando a música terminou, ele se aproximou do microfone uma última vez. Obrigado, Alok, por me ensinar que música salva. Obrigado, mãe, por nunca desistir de mim. E obrigado, pessoal, por me lembrarem que a vida vale a pena ser vivida. A ovação durou mais de 10 minutos. Naquela noite, Lucas entendeu que havia encontrado sua verdadeira missão. Não apenas sobreviver,
mas inspirar outros a viverem com propósito. 3 meses após o show no Morumbi, Lucas estava numa cama de UTI novamente. Mas desta vez ele estava do outro lado. Era ele quem segurava a mão de alguém inconsciente, sussurrando palavras de esperança no ouvido de quem não conseguia responder. O projeto Ouve-me Agora havia nascido de forma natural. Depois do sucesso de Vivo, Lucas começou a receber centenas de mensagens de famílias que passavam pela mesma situação que ele havia vivido. Mães desesperadas, pais sem esperança, filhos que não sabiam o que fazer. E ele decidiu que não podia simplesmente ficar em casa, vivendo como celebridade temporária da internet. Tinha que agir. O primeiro hospital que ele visitou foi o mesmo onde havia ficado internado. Dr. Ricardo o recebeu com entusiasmo e ceticismo em proporções iguais. Lucas, é uma ideia bonita, mas você precisa entender que nem todos os casos são como o seu. Nem sempre a música funciona. Eu sei, doutor, mas se funcionar em um caso, já vale a pena. E se não funcionar, pelo menos alguém foi ouvido. O projeto começou pequeno. Lucas visitava pacientes em coma uma vez por semana, levando fones de ouvido, playlists personalizadas e, principalmente, sua história. Conversava com as famílias, entendia os gostos musicais dos pacientes, criava ambientes sonoros que pudessem, talvez, estabelecer alguma conexão. Dona Marlene o acompanhava sempre. Ela havia se tornado uma espécie de coordenadora informal do projeto, organizando as visitas, conversando com os familiares, oferecendo o apoio emocional que só quem passou pela experiência podia dar. O primeiro despertar aconteceu no 4º mês do projeto. Maria Eduarda, de 19 anos, havia sofrido um acidente de carro em Florianópolis e estava em coma há 2 meses. Os pais, desesperados, haviam contatado Lucas através das redes sociais. Quando ele chegou ao hospital, conversou longamente com a família para entender quem era Maria Eduarda. Soube que ela adorava música sertaneja, que sonhava em ser veterinária, que tinha um namorado chamado Pedro, que a visitava todos os dias. Lucas montou uma playlist especial, as músicas sertanejas favoritas de Maria Eduarda, intercaladas com Hear Me Now e Vivo. Passou 3 horas ao lado da cama dela, conversando como se ela pudesse ouvir, contando sua própria história, tocando as músicas. No 3º dia, Maria Eduarda mexeu os dedos. 1 semana depois, abriu os olhos. 2 semanas depois, estava falando normalmente. Foi a música? Perguntou o Dr. Henrique, neurologista responsável pelo caso. Não sei, respondeu Lucas. Talvez tenha sido a música. Talvez tenha sido o amor. Talvez tenha sido só o momento certo. Mas o que importa é que ela voltou. A história de Maria Eduarda se espalhou rapidamente. Logo, o projeto Ouve-me Agora estava recebendo pedidos de todo o Brasil. Lucas sabia que não conseguiria atender a todos pessoalmente, então começou a treinar voluntários, músicos, terapeutas, familiares de pacientes que haviam se recuperado. Criou um protocolo simples: conversar com a família para conhecer o paciente, criar playlists personalizadas, estabelecer rotinas de estímulo musical, documentar as reações, oferecer apoio emocional aos familiares. A Locke, que acompanhava tudo de perto, decidiu apoiar o projeto financeiramente. Criou uma campanha de crowdfunding que arrecadou mais de R$ 2 milhões em 3 meses. Lucas, você quer transformar isso num instituto? Perguntou durante uma conversa no estúdio. Quero, mas não quero que seja sobre mim. Quero que seja sobre todas as pessoas que estão em silêncio, esperando alguém ouvi-las. E assim nasceu o Instituto Ouve-me Agora, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a levar terapia musical para pacientes em coma e apoio emocional para suas famílias. Em 1 ano de funcionamento, o Instituto atendeu mais de 500 famílias em 12 estados brasileiros. Nem todos os pacientes despertaram, mas todos foram ouvidos e, para Lucas, isso já era suficiente.
2 anos após o acidente, numa tarde de março igual àquela que mudou sua vida para sempre, Lucas estava sentado na varanda do apartamento que havia comprado para a mãe. Um lugar maior, mais confortável, com vista para as montanhas de Joinville. Dona Marlene estava na cozinha preparando um bolo de chocolate, o mesmo que fazia todos os anos no aniversário do filho. Mas desta vez, o bolo era para comemorar algo diferente. O segundo aniversário de seu renascimento. Lucas folheava um caderno onde escrevia seus pensamentos desde que saíra do hospital. Frases soltas, reflexões, ideias para palestras. Numa das páginas havia escrito: acordar não é só abrir os olhos, é escolher estar presente na própria vida. O celular tocou. Era Alok. E aí, irmão, como estão as coisas? Tranquilo, cara. Pensando na vida. Pensando no quê? Em como a música pode ser uma ponte entre mundos. Sabe, tem gente que me pergunta se eu lembro de alguma coisa do tempo no coma. E eu lembro sim. Lembro de estar num lugar escuro, silencioso, meio perdido, e de repente ouvia aquela música. Hear Me Now. Era como se fosse um farol no meio da escuridão. Alok ficou em silêncio por alguns segundos. Lucas, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro. Quando eu compus Hear Me Now, eu estava passando por um momento difícil. Me sentia sozinho, incompreendido. A música nasceu de um pedido. Me escutem, me sintam, estou aqui. E agora, sabendo que ela te trouxe de volta, é como se ela tivesse cumprido exatamente o propósito para o qual foi criada. Cara, isso é lindo. E sabe o que é mais lindo ainda? É que agora essa música não é mais só minha. É nossa. É de todo mundo que precisa ser ouvido. Naquela semana, Lucas recebeu uma carta que o emocionou profundamente. Era de um garoto de 14 anos, do interior de Minas Gerais. Oi, Lucas. Meu nome é Pedro. Meu pai sofreu um acidente de trabalho e está em coma há 3 semanas. Vi sua história na internet e resolvi fazer igual. Comprei uns fones e coloquei as músicas que ele gosta para tocar. Ontem, ele mexeu a mão pela primeira vez. Queria te agradecer por me ensinar que a gente nunca deve desistir de quem a gente ama. Um abraço, Pedro. Lucas mostrou a carta para Dona Marlene. Olha só, mãe. O Pedro está fazendo igual a gente fez. É, filho. A esperança é contagiosa. A gente planta uma semente, ela vira árvore, a árvore dá fruto, o fruto tem semente. Naquele final de semana, Lucas teve uma ideia. Queria fazer algo especial para marcar os 2 anos de seu despertar. Ligou para Alok. Cara, que tal a gente fazer um show beneficente? Arrecadar dinheiro para o instituto, mas também, sei lá, celebrar a vida mesmo. Adorei. Onde você quer fazer? Na praia de Pissarras, no mesmo lugar onde eu ia encontrar meus amigos na noite do acidente. Quero transformar aquele lugar de tragédia em lugar de celebração. O show foi marcado para o dia 12 de março, exatamente 2 anos após o acidente. Seria um evento ao ar livre, gratuito, com o objetivo de arrecadar doações para o Instituto através de venda de produtos e patrocinadores. Na noite do evento, mais de 15.000 pessoas se reuniram na praia. Lucas subiu ao palco vestindo a mesma camiseta branca do hospital, agora transformada em uniforme de suas apresentações. Há exatamente 2 anos, começou ele, eu passava por essa estrada indo para esta praia encontrar meus amigos. Tinha 23 anos e achava que tinha a vida inteira pela frente. Eu não sabia que, de certa forma, estava certo, porque a vida que eu tenho hoje é muito melhor do que a que eu tinha antes. A multidão aplaudiu. Hoje, eu sei que o acidente não foi o fim de nada. Foi o começo de tudo. Me ensinou que a gente pode renascer, que a música pode curar, que o amor da mãe é mais forte que qualquer medicina e que, quando a gente quase perde tudo, aprende o valor de cada coisa. Alok começou a tocar Hear Me Now, mas desta vez era uma versão especial, remixada com trechos da fala de Lucas,
com depoimentos de outras famílias que haviam passado pela experiência do coma, com mensagens de esperança. Quando a música chegou ao refrão, 15.000 vozes cantaram juntas. Hear me now, I need to feel you. E Lucas entendeu que aquelas palavras haviam transcendido sua origem. Não eram mais apenas uma música. Eram um hino de todo mundo que precisava ser ouvido, compreendido, salvo. No final do show, quando as últimas notas ecoaram pela praia, Lucas olhou para o mar, para as estrelas, para as pessoas que ainda dançavam na areia e sussurrou uma oração de gratidão. Obrigado por me deixar voltar. E obrigado por me ensinar que voltar não é só despertar, é renascer com propósito. Naquela noite, voltando para casa ao lado da mãe, ele perguntou: Mãe, você acha que eu cumpri minha missão? Dona Marlene olhou para o filho, o mesmo rapaz que havia visto crescer, que havia quase perdido, que havia renascido, e sorriu. Filho, sua missão não foi cumprida. Ela está só começando. Cada pessoa que você ajuda a despertar, cada família que você consola, cada música que toca para alguém em silêncio, isso é sua missão. E ela não tem fim. Lucas concordou, porque havia entendido que acordar do coma foi apenas o primeiro passo de uma jornada muito maior. A jornada de ensinar ao mundo que todos merecem ser ouvidos, que a música pode ser ponte entre a vida e a morte, e que às vezes, para renascer, a gente precisa primeiro aceitar morrer para quem era antes. 5 anos se passaram desde aquela noite de março que dividiu a vida de Lucas em antes e depois. O Instituto Ouve-me Agora tornou-se referência nacional em terapia musical para pacientes em coma. Já atendeu mais de 2.500 famílias em todo o Brasil, com uma taxa de resposta positiva de 23%, muito acima da média nacional. Lucas, agora com 28 anos, casou-se com Ana Beatriz, a enfermeira que sugeriu a primeira sessão de musicoterapia. Eles têm uma filha de 2 anos, chamada Melody, uma homenagem à música que salvou a vida do pai. Dona Marlene virou avó coruja e coordenadora executiva do Instituto. Todos os dias, acorda às 6 da manhã para atender famílias em desespero, oferecendo o que de mais precioso tem: a experiência de quem passou pelo Vale da Sombra da Morte e voltou para contar a história. A Locke incluiu Vivo em todos os seus shows ao redor do mundo. A música foi traduzida para 12 idiomas e inspirou projetos similares em outros países. Ele diz que foi a composição mais importante de sua carreira, não pelos números de streaming, mas pelo significado. No último aniversário de seu despertar, Lucas escreveu em seu caderno: Às vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo do acidente, e eu respondo: como posso me arrepender de algo que me ensinou o verdadeiro valor da vida? O acidente não me tirou nada. Me deu tudo, me deu propósito, me deu uma missão, me deu uma segunda chance de ser humano. E continua: hoje eu sei que acordar do coma não foi um milagre. O milagre foi entender que todos nós estamos de alguma forma adormecidos para o que realmente importa. E que a música, o amor, a conexão, a esperança pode nos despertar a qualquer momento. Na última visita ao hospital onde tudo começou, Lucas encontrou o Dr. Ricardo já próximo da aposentadoria. Doutor, o que o senhor aprendeu com o meu caso? Dr. Ricardo pensou por alguns segundos antes de responder. Aprendi que a medicina vai até onde a ciência consegue ir, mas que existe uma região além disso, onde moram os milagres, e que às vezes o melhor remédio não vem numa seringa, vem numa música. Naquela tarde, quando saía do hospital, Lucas parou no corredor onde a mãe havia passado 51 noites dormindo em cadeiras desconfortáveis. Colocou os fones de ouvido e tocou Hear Me Now. Fechou os olhos e lembrou-se: o som do despertar não é apenas uma música, é a certeza de que não importa quão profundo seja o silêncio, sempre existe uma melodia capaz de nos trazer de volta à vida. E essa melodia
nunca para de tocar, porque todos nós, em algum momento, precisamos ser ouvidos. E quando somos ouvidos de verdade, despertamos. E assim termina a história inacreditável de Lucas. Um jovem que provou que, às vezes, quando tudo parece perdido, um simples som pode nos trazer de volta à vida. Sabe, enquanto eu pesquisava e escrevia essa história, uma coisa me chamou muito a atenção. Lucas não despertou apenas do coma físico. Ele despertou para uma vida com propósito. E talvez essa seja a verdadeira mensagem por trás de tudo isso. Quantos de nós não estamos vivendo no piloto automático? Quantos não precisamos de uma música, de uma história, de um momento que nos faça despertar de verdade? Se esta história tocou seu coração, se você sentiu um arrepio quando Lucas abriu os olhos pela primeira vez, se você se emocionou com o amor incondicional da Dona Marlene, então você já entendeu por que eu faço este canal. Porque histórias como essa merecem ser contadas, precisam ser compartilhadas. E você pode fazer parte dessa missão. Se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho, porque toda semana eu trago uma nova história real que vai te fazer acreditar que milagres ainda acontecem, que a vida vale a pena, que sempre existe esperança. E lembra, assim como Lucas ouviu uma música que mudou sua vida, talvez a próxima história que você ouvir aqui no canal seja exatamente o que você precisa para despertar para algo maior na sua própria vida. Se inscreva aí embaixo, deixa seu like e me conta nos comentários qual música já mudou a sua vida. Até a próxima história e obrigado por fazer parte dessa jornada comigo.